Bom, pessoal, então agora nós vamos, de fato, escrever quem que vai ser o nosso polinômio interpolador via forma de Newton, tá? Então, lá no começo, no vídeo passado, eu falei que ia ter um dn aqui, x menos x0, né? Vezes x menos x1, vezes, até você chegar em x menos xn menos 1. Aí você tinha o próximo, que era d índice n menos 1, até você chegar aqui em d1 x menos x0 mais d0. Tá? Quem que vão ser esse d0, d1, o d2, até você chegar ao dn? Vão ser esses termos da sua tabela das diferenças divididas. Tá? Esse termo aqui vai ser o d0, certo? Este termo aqui vai ser o d1. Este termo vai ser o D2, o D3, tá? Até você encontrar o seu termo enésimo, certo? Então esse camarada, esses são os Ds, né, que eu fiquei prometendo para vocês do último vídeo aí, tá? Levando em conta que eu quero fazer um parágrafo aqui, né? Por exemplo, se quando a gente está com um problema de interpolação no qual nós temos que escolher valores, por exemplo, isso eu estou colocando aqui, se sua interpolação, por exemplo, se o seu valor que você está trabalhando é entre x0 até xn, certo? Então, tipo assim, o valor que você quer encontrar está aqui no meio, por exemplo, certo? Ou está em alguma posição aqui no meio. Então, contemplou todos os nós, ok, você vai usar todos esses camaradas para encontrar um polinômio de grau n. Então, a construção do seu polinômio, né? Daqui a pouco eu construo ele aí, mas eu quero só fazer uma observação. Mas, por exemplo, imagine. Tá, vamos escrever o polinômio antes que, que eu fale sobre isso. Pn de x vai ficar f, isso daqui é um número, até você chegar a xn, vezes x menos x0, vezes x menos x1, até você chegar no seu x menos xn menos 1, certo? Mas, aí você vai construindo o seu polinômio até você chegar no seu d1, que é f de x0, x0, x1, operador diferença dividida de ordem 1, aplicado em x0, x1, vezes x menos x0, mais, por último, operador de ordem 0, aplicado em x0. Tá? Esses valores, todos esses valorizinhos aqui, você tem, né? Correto? Vocês concordam? Esse camarada vai estar na tabela das diferenças divididas, esse camarada vai estar, todos esses operadores vão estar na tabela das diferenças divididas, tá? O que eu quero que vocês se atentem para o seguinte, por exemplo, imagine que você quer um polinômio de grau 2, um P2 de x. Como é que ficaria a cara dele, né? A cara dele ficaria assim, né? F de x0, operador diferença dividida, de x0, preciso de três termos, né? x1, x2. X menos x0, x menos x1. Olha aí. Mais. Aí quem que eu vou pegar agora? O operador de diferença dividida de ordem 1, aplicado em x0, x1. Certo? X menos x0. Mais o operador de diferença dividida em f de x0. Tá bom? Então você coletou os valores pensando que nós temos três termos aqui. Pensando que os nossos x0 estão aqui. Certo? Mas e se por algum acaso você quisesse escolher os seguintes três termos aqui? Como é que ficaria esse polinômio? Imagine que você quer calcular, né, o polinômio exatamente num ponto que está aqui no meio, um x barra. A gente já fez um exemplo desse aí, né? X barra em Lagrange. X barra aí. Então, que polinômio que você deveria considerar aqui? Aqui você vai ter que mudar um pouco a sua ideia. Nesse caso, se você escolheu, né? Aqui é para quando a gente escolhe. Vou por aqui, escolhe x0, x1, x2. Se você escolhesse aqui, o seu polinômio ia mudar um pouco, né? Ia ficar f de x1, x2, x3,
x menos x1, x menos x2, tá? Tá? Então acompanha, né? Então o polinômio ele acompanha os pontos onde você está interessado em interpolar os nós, tá? Então aqui fica f de x1, x2, vejam a alteração, né? X menos x1, mais operador em f de x1. Então muda, né? Muda o interesse. Aqui vai pegar o seu camarada aqui, você vai pegar depois esse, e depois você vai pegar esse. Certo? Porque você transladou os seus nós, né? Os seus nós são outros nós de interesse. Então, você pega, né? Identifica quem que é o primeiro termo, aí você vai fazer assim, né? Como se fosse a parte de cima de um triângulo, né? Imagina que a gente tem um triângulozinho aqui, né? Então vai ser sempre a parte de cima. Olha para a tabela das diferenças divididas, ele não afunila. Se você fosse contemplar todos os pontos de x0 até xn, você tem que pegar sempre o lado de cima do triângulo aqui, né? Pensando que um triângulo está nesse formato aqui. Tudo bem? E aí é assim que você monta o seu polinômio, tá? Eu quero deixar uma tarefa aí para vocês para provar o seguinte. Vou passar aqui os slides. Aqui. Provar que a função ela é simétrica, esse operador de diferença dividida. Para falar a verdade, eu quero que vocês provem o seguinte como exercício. Primeiro faz isso daqui, ó. Provem que x0, x1 é igual ao operador de diferença dividida x1, x0. Vou deixar de exercício para vocês. Faz mais um exemplo para vocês se convencerem aí, tá? x1, x2, f de x2, x1. Ok? Tá? O que eu quero dizer com esse exercício aqui é que o operador de diferença dividida pode comutar os seus nós, que continua sendo a mesma coisa. Por exemplo, x0, x1, x2 é a mesma coisa do que o operador de diferença dividida aplicado em x0, x2, x1. Essa continha aqui já dá um pouco mais de trabalho, tá? Mas façam desses dois para que vocês se convençam que de fato esse operador ele é simétrico. Você pode comutar os termos. Vejam que eu estou trocando, né? Estou trocando os termos aí. E aí eu posso comutar também para as de ordem superior, tá? Para os operadores de diferença divididos de ordem superior. Ok? Então, exercício, verifiquem isso, tá? Provem isso. Provem. Prove. Certo? Ok? Demonstre. Tá. Bom, então o que acontece, né? O que acontece quando a gente tá falando da fórmula do polinômio aí, tá? Eu vou precisar desenvolver agora a fórmula do erro com vocês aí. Então, toda vez que a gente vai interpolar um conjunto de dados através de um polinômio interpolador, é claro que a gente está cometendo um erro, né? E aí Newton ajuda a gente nisso, tá? Então, por exemplo, primeiro passo aqui, ó. Pega o P de P0 de x0, ele vai dar o f de 0, por quê? Por causa daqui é da hipótese de interpolação, tá, pessoal? Vocês podem conferir, porque se você jogar x0 na sua fórmula, volta aqui para vocês verem. Na nossa fórmula, jogou x0, anulou, sobrou só f de x0. Então, a hipótese de interpolação, desculpem, tá satisfeita. As outras também estão, tá? Senão não seria um polinômio interpolador. Aí, você vai pegar o operador, então a gente vai pegar um polinômio de grau zero, que interpola f no ponto. Então, o que acontece? Você vai ter o operador de diferença dividida aqui de ordem 1, aplicado em x0, x. Aplica a definição, então você tem, lógico, você sabe que f de x, o operador, é a própria f de x, né? O operador de diferença em x0 é a própria f de x0. Passa esse termo multiplicando, tá ok? Então, o que ele isola f? O que ele está querendo dizer para a gente, pessoal? O polinômio de grau zero em x0, aqui está faltando x0, é a própria f de 0. Morreu. Ou seja, a função nossa dentre os pontos ali próximos de x é a própria função mais um erro cometido. Então, esse erro ele começa a ter cara. Tá? Vocês podem ver que é a função menos o polinômio. Vocês começam a ver que ela tem cara, que é x menos x0 mais f de x0, x. Esse x, tá? Ele é solto, né? Por isso que a gente fala que o erro ele não é simples de majorar, tá? De descobrir.
Segundo passo, a gente faz para os termos x0, x1, x e x. Aplica o operador de diferença dividida. Passa esse cara multiplicando, certo? Faz umas contas, faz as contas que você tem, porque aqui você vai ter um polinômio de grau 1, certo? E você vai ter um erro 1 que você cometeu ao tentar aproximar a sua função para um polinômio de grau 1, certo? Então, quando você faz isso, implica que você tem um erro 1 de x, tá? Então eu vou mais focar na fórmula, tá? Então é essa fórmula que é o que a gente costuma falar que é o resto, né? Que é o restozinho do polinômio aqui, por isso que a gente, né, Newton. Então, olha só, esse camarada aqui, ó, ele é o erro, tá? Então, assimilem esse erro aqui. E aí a gente faz isso por indução, tá? Por indução já dá para saber a cara, né, do erro. Se o erro 1 é x menos x0, x menos x1, né, contemplou até o termo x1, da f aplicada em x0, x1, x, então quem que vai ser o enésimo erro? O enésimo erro do polinômio de grau n ao tentar interpolar vai ser x menos x0, x menos x1, pan, produtório, até você chegar em x menos xn. Reparem vocês aqui. Reparem vocês aqui. Esse passo aqui, ele é através de indução você consegue alcançar esse n. Vezes quem, pessoal? Vezes o operador diferença dividida aplicado em x0 até você chegar em xn, x. Essa variável x é a variável x que está dentro do intervalo x0 até xn. Ela está solta. Então o erro existe, tá? O erro existe, e ele é dado por essa fórmula aqui, tá? Então é isso aqui que a gente precisa para descobrir quem que é o erro de interpolação, tá? Esse daqui, por isso que a fórmula de Newton é importante. Ele entrega para nós o erro na interpolação. O erro na interpolação. E aí, quando a gente for estudar o erro de interpolação, a gente vai usar que fórmula? Exatamente esta, tá? Ok? Aí ele chega aqui no final, foi o que eu acabei de falar com vocês aí, tá? Então a função f, ela é o polinômio mais um erro, vocês concordam? Porque é aquela distância, né? A função f, ela seria de fato sem erro, né? O polinômio comete um erro, então, então a função f é o polinômio mais um erro. Beleza? Para todo x, né? Para algum x, para o x, opa, deixa eu mudar a cor. Para algum x pertencente ao intervalo x0, xn. Tá? Como encontrar esse erro? Aí é outra história, por causa do operador de diferença dividida que fica livre aqui, tá? Aí é outra história. Aí vão ter teorias aí, vai ter a teoria que vai nos resguardar aí. Tudo bem? Então eu só queria mesmo que vocês assimilem quem que é o erro aqui, tá? Quem que é o erro, que a gente vai precisar desse camarada mais pra frente aí, certo? Esse é o nosso erro. Tudo bem? Então o vídeo já ficou deveras longo, então os próximos serão exemplos, tá ok?